Por que as pessoas não conseguem se entender, ter harmonia, paz entre si? Você vê que a desarmonia, a inimizade, a discórdia é o que impera no mundo. Nós estamos vendo agora, o mundo inteiro está assistindo, talvez uma das inimizades mais antigas do mundo, entre judeus e os palestinos, não antigas do mundo, os árabes normalmente, muitos palestinos nem são árabes, mas há uma inimizade ali naquela área, naquela região, milenar. Uma inimizade milenar. E a questão é que são irmãos, né? A questão é que são irmãos. Tem Abraão como pai. Mas enfim, não é só lá. Você vê inimizade em outras partes do mundo, em todas as partes do mundo, quer seja entre ricos e pobres, entre brancos e negros, entre indígenas e os que ocuparam suas terras, e mulher e homem, e hétero e homossexual, enfim. Parece, inclusive não, é um fato que muitos neste mundo lucram com essas inimizades, né? Muitos políticos, inclusive, se você notar as suas propagandas políticas, você vai ver que eles suscitam essas inimizades, eles suscitam isso, eles precisam que as pessoas fiquem divididas, que as pessoas se vejam em grupos diferentes para que eles possam ter o voto delas, não é? Então, há muitos que lucram com a inimizade das pessoas. Isso acontece na sociedade, isso acontece dentro da própria casa. Mesmo os irmãos, os filhos do mesmo pai, da mesma mãe, muitas vezes não se concordam, não se bicam, né? Não conseguem falar a mesma língua. Marido e mulher que se amam, que se dizem se amar, não conseguem concordar às vezes sobre uma coisa simples dentro de casa. E por que isso acontece? Por que essa inimizade corre nas veias do ser humano? Ora, um dos grandes principais problemas por trás disso é o desejo que o ser humano tem de ser maior que o outro. Cada um quer ser maior, um pouquinho maior, está por cima do outro. E esse desejo de ser maior, de querer ser maior, é o que faz a pessoa brigar. Faz ela brigar. Não, você... Lembra Caim e Abel? Você fez uma oferta melhor que a minha, Deus gostou de você e não gostou de mim. Por que você fez isso? Você me fez parecer mal diante de Deus. Quer dizer, a culpa era de Abel que fez o bem, não era dele que fez o mal. Foi para cima de Abel, matou Abel. Por quê? Porque ele não aceitou ficar por baixo. Mas se ele não aceitou ficar por baixo, ele tinha que ter olhado para si e não para Abel, que não tinha nada a ver com a sua falta de consideração para com Deus. Então, esse desejo de querer ser maior, de querer ficar por cima, é o que está por trás dessa inimizade, esse espírito de inimizade que prevalece no ser humano. Sabe? Quantas mulheres, quantos homens entram no casamento já dizendo assim, dentro de si diz assim: homem não vai mandar em mim. O homem entra no casamento pensando assim: mulher não manda em mim, eu não vou ser pau mandado de ninguém, não vou ser pau mandado de mulher não. Já entra no casamento assim, por trás dos sorrisos, por trás do véu, da maquiagem, por trás daquele terno, né? Aquela roupa nupcial, os sorrisos e as fotos e todos os apetrechos da festa de casamento, por trás de tudo aquilo ali está um coraçãozinho dizendo assim: eu te amo, mas você não vai mandar em mim não. E não é assim que muitos casamentos acabam? Muitos casamentos acabam com aquela famosa frase no divórcio, nos papéis do divórcio: incompatibilidade de gênios. Motivo do divórcio: incompatibilidade de gênios.
Pois é porque os gênios não foram tão gênios assim, não foram tão inteligentes assim, foram burros, porque um quis ser mais do que o outro. E assim acontece no local de trabalho, não é? Quantas pessoas no trabalho se sentem ameaçadas pela outra, não querem que o outro cresça, não ensina o trabalho para o outro porque pensa assim, não, vou ensinar para ele, aí ele vai me passar, ele vai me desbancar aqui, e eu preciso do meu emprego, não vou ensinar não. Então, um tem medo de ser tomado, o seu lugar ser tomado pelo outro. Fica falando mal um para o outro, né, para o patrão ou do patrão. Então esse espírito de querer ser mais, querer ser maior, prevalece no ser humano. E em nenhum lugar isso é mais visto do que nas redes sociais. Porque pelos likes, pelas curtidas, por um pouquinho mais de seguidores, as pessoas fazem qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, para ter um pouquinho mais de fama, de seguidores. Hoje virou moda as pessoas que às vezes testemunham uma tragédia, um acidente, uma morte, sabe, um crime, testemunham às vezes alguém apanhando na rua ou sofrendo de alguma forma, em vez de ir lá ajudar, pega o celular e filma. Pega o celular e filma, fica lá filmando. A pessoa está ali perto, mais alguns passos ela podia ajudar a pessoa. Não, mas ela prefere filmar e depois jogar na internet, vender para as televisões para ganhar um pouquinho mais de like. Todo mundo tem essa doença nas suas veias, querer ser maior. Mas olha só o que o Senhor Jesus falou. Olha só o que acontece na Trindade divina, na Santíssima Trindade. Você sabe que Deus é um, mas ele se manifesta em três pessoas. Ele é um só Deus, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso está claríssimo nas Escrituras, desde o Velho até o Novo Testamento. Eu vou ler aqui um trechinho de João 14, 2 versículos, o 26 e o 28. Jesus aqui em um versículo manifesta a Trindade. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, então Jesus está falando do Espírito Santo, uma pessoa da Trindade. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, Pai, outra pessoa da Trindade. Então o Pai enviará o Espírito Santo. Em meu nome, terceira pessoa, né? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. 3. Então a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Pai e a gente tem Jesus. Os 3. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós temos ensinado, nós temos insistido neste assunto com as pessoas para que elas entendam a importância do Espírito Santo, que o Pai tem um presente para você. O Pai tem um presente para você. Deus tem um presente para você. Deus quer habitar em você e te ensinar todas as coisas através do Espírito Santo. Se você tiver a humildade, o interesse de ser ensinado, instruído, não por pessoas, mas pelo próprio Deus, saiba que há à sua disposição o Espírito Santo, que é Deus propondo habitar em você, morar com você. Então, ele diz, depois, no versículo 28, no finalzinho do versículo 28, ele disse assim: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Olha só, veja que maravilha. Isso é um mistério que poucos entendem. Qual é o mistério? Na Trindade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são um. E são igualmente Deus. Eles são um só. O Pai deu toda a autoridade para o Filho. Então, Jesus falou outra vez, ou em outra oportunidade, quem vê a mim, vê o Pai.
Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai. Então, Jesus tem a mesma autoridade do Pai. O Espírito Santo, por sua vez, enviado pelo Pai em nome do Filho, também tem a mesma autoridade do Pai e do Filho. Os três são um. Os três têm o mesmo poder. Porém, veja a harmonia na Trindade. O Filho colocando-se na sua posição de filho e dizendo: o Pai é maior do que eu. Voluntariamente cedendo à autoridade, voluntariamente dizendo: não, o Pai é maior. Eu não tenho nenhuma ambição de ser maior que o Pai, não. Eu reconheço, o Pai é maior do que eu. Sendo igual a Ele. Sendo igual a Ele. Está escrito, Jesus, sendo igual a Deus, não tirou vantagem do fato de ser igual a Deus. Se colocou na posição de filho. Se o Pai me designou como filho, então eu vou ser filho. Numa família, quem é maior, o pai ou o filho? O pai. Então, Jesus assumiu a posição de filho e disse: não, o Pai é maior do que eu. É por isso que há harmonia plena na Trindade. Você não sabe onde um começa ou onde o outro termina. Por quê? Porque há harmonia plena. Não há disputa na Trindade, na Santíssima Trindade. Ninguém está querendo ser maior que ninguém. Entendeu? Quando neste mundo as pessoas desistirem dessa ideia fútil e inútil de querer ser melhor e maior umas que as outras, então os conflitos dentro de casa, no trabalho e na sociedade vão acabar. É claro que isso é uma utopia. Na prática, isso nunca vai acontecer. Isso só acontece na vida daqueles que verdadeiramente estão no reino dos céus. E olhe lá, porque entre os discípulos havia briga entre eles para saber quem era maior. Né? Não, eu sou maior. Jesus teve que lavar os pés dos discípulos para mostrar: nenhum de vocês é maior. Se alguém quiser ser maior, tem que ser o menor. Ele já deu a dica. Então, quem verdadeiramente quer entrar no reino de Deus, quer estar no reino de Deus, não tem a ambição de ser maior. Porque no reino de Deus, o maior é o que serve a todos. O maior é o que procura o bem de todos, procura servir a todos, contrário deste mundo. Compreendeu? Desista dessa busca inútil e fútil de querer se ficar por cima, de querer pisar, de querer se humilhar os outros, de querer tirar vantagem, garantir o seu. Desista disso. Siga o exemplo de Deus. Sirva. Toma o espírito de servo sobre você. Sirva ao seu marido, sirva a sua esposa, sirva aos seus pais, sirva aos seus filhos, sirva aos seus funcionários, sirva aos seus clientes, sirva o estranho, sirva o seu inimigo. Sirva. E assim, de fato, sem querer, sem ter o objetivo, a intenção, você vai acabar sendo maior que todos eles. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.